Quero saudar a todos com a graça e paz. A nossa irmã Márcia vai fazer a abertura, uma oração inicial, e logo após eu darei continuidade, então. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos orar então ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor já fez, por mais um dia, Pai, que estivemos debaixo das suas misericórdias, por mais um dia que o Senhor cuidou de nós. Pai, te agradecemos, Pai, e também somos muito gratos, Senhor, por esse privilégio de poder reunirmos, mesmo que à distância, mesmo que virtualmente, nos reunirmos para estudar a Tua Palavra. Nos abençoe nesse tempo, Pai. Fala ao nosso coração, se revela a nós, Pai. Sabemos que a Tua Palavra é fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento. Conhecemos, Senhor, e temos provado do poder da Tua Palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, nos abençoe nesse momento, abençoe o professor, que esse conhecimento que temos obtido através da Tua Palavra venha frutificar em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém. 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 Bem, irmãos, então nós vamos dar continuidade na aula anterior. Nós estamos falando aqui sobre o período de Juízes, né? E é um período onde o povo de Israel ora estava servindo a Deus e ora estava já abandonando o Senhor e indo para a idolatria. E isso, sim, trouxe graves consequências ali, né, para o povo, né? Quando eles abandonavam o Senhor, eles iam para a idolatria, eles traziam um grande prejuízo, né? O inimigo atacava e trazia graves consequências para eles naquele tempo. E com essa situação que acontecia, a dor era tanto que eles clamavam ao Senhor, pediam ao Senhor, e Deus concedia, né, então, uma bênção, concedia livramento. Deus preparava alguém para poder estar à frente daquele povo e conceder ali o livramento para eles. Assim aconteceu, então, com o 7º juiz que estava sobre Israel, ali, que foi Gideão. Gideão, né, em hebraico fala Gidom. E Deus, então, escolhe que era um homem simples, pobre, mas Deus viu nele algo diferente, né? Então, o que move o coração de Deus é a sinceridade do coração. Isso que é o que Deus vê e não o que os homens estão vendo, né? Às vezes, algumas pessoas ficam achando que se apresentar à sociedade, ela vai estar bem diante de Deus também. E não é desta maneira, né? Nós sabemos que Deus, ele vê o que está no mais profundo do coração, o que está no nosso interior, e a sinceridade em querer servi-lo, né, de uma forma clara, de uma forma direta. E Deus viu isso em Gideão. Então, o clamor do povo naquele tempo chegou até Deus, e Deus então prepara um homem para que pudesse libertar Israel. Israel estava vivendo um tempo muito difícil ali, cerca de 7 anos, né? 7 anos, os midianitas e os amalequitas estavam ali afrontando o povo do Senhor. Tudo que eles faziam, eles iam lá e roubavam. Tudo que eles plantavam, eles iam lá e roubavam. As plantações, o gado, tudo que eles cultivavam, os midianitas, os amalequitas iam lá e roubavam deles, né? Então, o povo do Senhor tinha assim, uma grande dificuldade com esse povo. E tanto é que a Bíblia nos mostra que Gideão, ele preparava ali os seus alimentos, né, ele tinha que cultivar os seus alimentos escondido. E era desta maneira. E eles usavam muitas montanhas, né, para fazer ali cavernas, né, que naquela região tinha muita calcária, e era fácil eles fazer caverna, eles iam lá, faziam caverna e escondiam os alimentos ali naquelas cavernas, e até mesmo preparavam as coisas nas cavernas. Por quê? Porque os midianitas, amalequitas, eles roubavam deles. Tanto é que quando Gideão, ele ia preparar o alimento, ele preparava num lugar que era adequado para se produzir o vinho, né, que era ali, ele não ia na eira, ele ia no lagar. O lagar é onde se prepara o vinho, que moe a uva ali, né, tudo ali. Agora, o lugar de preparar o trigo é lá na eira, um lugar aberto, amplo, mas ele não podia fazer isso. Ele tinha que fazer escondido.
E era dessa maneira, então. E ele fazia de noite essas coisas, né, escondido, para que não pudesse ser roubado. Então ele tinha que ter uma atenção enorme. E agora podemos imaginar, né, o trabalho que aquele homem teve para poder manter o alimento para ele e para a família dele, e para aqueles que estavam ao seu redor. E todo o povo ali estava vivendo uma situação muito difícil quanto a essa. Então Deus estava vendo tudo aquilo, mas Deus estava permitindo aquilo também. Por que Deus às vezes permite tais coisas? Porque o homem se desvia do caminho do Senhor, o homem ele sai da presença de Deus e ele vai para uma idolatria, se vira a outros deuses. Quando não está servindo ao Deus de Israel, está servindo a outros deuses, ao Deus deste mundo. E isso traz consequência grave para a caminhada do homem. E ele fica à mercê, não que Deus pune a pessoa, que Deus faz maldade para a pessoa, não. Deus, ele simplesmente, ele deixa a pessoa tomar o caminho dela. Se a pessoa fica na presença dele, ela é abençoada por ele. Se a pessoa, ela toma uma atitude de sair da presença de Deus, com toda certeza ela fica à mercê deste mundo mal, pecaminoso, e que sabemos que o príncipe deste mundo é o adversário da nossa alma. Então, o lugar daqueles que creem em Deus é na presença de Deus. Quando o homem, ele toma o seu caminho achando que as coisas são certas da maneira que acha, com toda certeza ele tem graves consequências. E a consequência é essa: os midianitas, os malequitas, eles roubavam o sustento deles, roubavam o alimento. O adversário da nossa alma, ele quer também fazer a mesma coisa. A Bíblia fala que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele tenta tirar o que é mais importante, que nos mantém vivo, que é o sustento espiritual da nossa vida. Quando tira o trigo, ele rouba o trigo, né? No espiritual, dizendo, né? Rouba o pão vivo que desceu do céu. Então rouba Jesus de nós. Então o trigo aqui representando, né, Jesus, que é o trigo que faz o pão, e o pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus. Então, quando nós permitimos que somos roubados, nós damos oportunidade para que sejamos roubados, com toda certeza nós perdemos aquilo que é mais precioso, que dá sustento à nossa alma, que é o pão vivo, que é o Senhor Jesus. Mas Gideão era diferente. Gideão, ele tinha algo diferente na vida dele. E essa diferença exatamente que nós vamos ver agora na aula de hoje, é a diferença que tinha na vida de Gideão e que fez toda a diferença não só para ele, mas para todo o povo de Israel. Provavelmente a história mais conhecida dentre os juízes de Israel é de Gideão, né? Então nós vamos aqui, na aula passada nós até chegamos nesses slides aqui, falando sobre o chamado de Gideão, que era um homem de pouca coragem, né, tentando esconder o trigo dos saqueadores. Então quando eles iam saquear, né, então mostrando aqui o lagar, a eira, aqui o lagar, e como que as uvas eram pisadas, né. Algo diferente aconteceu, que o anjo do Senhor, né, não apareceu nenhum juiz, exceto para Gideão. Isso nós chamamos, né, alguns teólogos mostram isso como teofania, né, o anjo do Senhor, a aparição de anjos, né, ali no Velho Testamento, teofania. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? É que é feito de todas as suas maravilhas que os pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Meus irmãos, nesse diálogo que a Bíblia fala a respeito ali, quando o anjo ele aparece, né, então o anjo do Senhor ele aparece e ele tem uma conversa com Gideão. Gideão ele foi muito sincero, ele se abriu para ele e ele disse o que estava passando no seu coração e aquilo que ele estava pensando naquele momento. Essa sinceridade, né, ela foi reconhecida pelo Senhor.
essa sinceridade em colocar diante de Deus aquilo que está mais no seu profundo e dizer para o Senhor, Senhor, estamos passando por isso, por isso, por isso, o que é que está acontecendo? Né? E vem uma resposta, né? A resposta vai nessa tua força e livre Israel. Então o Senhor mostra nessa simples resposta, mostrando, olha, eu tenho controle de todas as coisas e eu te escolhi para vencer essas coisas. Meus irmãos, há detalhes que o Senhor ele vai mostrando no decorrer da batalha. Há detalhes que o Senhor vai mostrando para nós no decorrer do dia a dia, no decorrer dos anos, que Deus vai mostrando e Ele vai se revelando e nós vamos aprendendo as coisas do Senhor. Nós vamos aprendendo as coisas espirituais. Nós vamos aprendendo como é que Deus age, da maneira que Ele quer, como Ele quer a nossa vida, como Ele quer que nós venhamos nos comportar, como que Ele quer que a vida do servo seja diante dEle. E é desta maneira, então, que Ele faz. E Ele tem um recado, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Deus estava mostrando, então, olha, Gideão, eu te escolhi e eu te capacitei e tenho te capacitado e irei te capacitar. Essa força que você tem é a que será necessária para, então, você chegar à vitória. Às vezes, meus irmãos, nós vemos as pessoas querendo se fortalecer bastante para depois enfrentar as batalhas. Não, é desta maneira, enfrenta a batalha porque Deus vai te ajudar. Vai. Às vezes as pessoas falam assim, não, vou esperar Deus fazer para depois eu ir. Não, vai porque eu vou te ajudar. A Bíblia fala que os sinais seguiriam aqueles que crescem no nome do Senhor. Então, é preciso caminhar na presença de Deus para depois você colher os frutos de vitória na presença de Deus. A primeira coisa que precisa existir é a fé, crer no Deus Todo-Poderoso, crer no Senhor, crer naquele que pode todas as coisas, naquele que tem uma vida eterna para nos dar. Essa vida é passageira, nós sabemos disso. E sabemos claramente que, ao partirmos dessa vida, nós estaremos nos braços do Senhor. Se aceitarmos o Senhor como nosso único e eterno Salvador, estaremos nos braços do Senhor se andarmos na presença de Deus. Estaremos nos braços do Senhor se nos comportarmos como o Senhor tem nos orientado a que venhamos nos comportar. Isso faz diferença. Gideão fez a diferença porque ele se comportou diante de Deus com sinceridade, com humildade e colocou o seu coração todo ele para poder enfrentar uma batalha. Ele sabia que o negócio era difícil. Ele sabia que a batalha não seria fácil. Gideão alegou ser o último recomendado, para a tarefa, por ser o menor filho da menor família da sua tribo. Mas Yahvé se dispôs a usá-lo e insistiu com ele. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Veja a beleza do Senhor. Ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então, meus irmãos, Gideão alegou ser o último recomendado para essa tarefa. É bem certo que, diante de tantas lutas que surgem, de tantas batalhas, que tantos problemas que surgem, às vezes nós achamos que tem pessoas mais capacitadas para determinados trabalhos, né? E isso é normal passar na mente, no coração das pessoas. O que é importante é que a pessoa ela se coloca como dependente de Deus. E ela passa a ouvir a voz do Senhor. Ela passa a entender que Deus pode ajudar, que Deus quer ajudar e que Deus vai ajudar. Quando tornou-lhe o Senhor dizer, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ou seja, ele não estava sozinho. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, estava com ele. E isso é a grande diferença. É isso que nos torna vencedores neste mundo pecaminoso, neste mundo mau, neste mundo que guerreamos dia após dia. A todos os dias nós temos uma batalha. O adversário da nossa alma, ele quer tirar o mais importante, que é o trigo do nosso coração, que é o Senhor Jesus da nossa alma. Mas ele disse, olha, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, ou seja, a vitória vai acontecer porque a minha presença é real na sua vida. Meus irmãos, quando a presença de Deus é real no nosso viver, com toda certeza, a bênção vai chegar.
Não importa a hora que seja, não importa o dia que vai acontecer, não importa o ano que vai acontecer, importa que vai chegar. E é da maneira que Deus quer a vitória. Às vezes nós decretamos dia, hora e como que vai ser as coisas, como que serão as coisas, mas o certo é que não funciona desse jeito. Funciona da maneira que Deus quer, e é assim que Deus estava agindo com Gideão. Gideão pediu prova, né, do que era o Senhor que ele falava com ele, né. Meus irmãos, ele pediu para que ele aguardasse, né, ele falou, fica aí que eu vou lá buscar uma oferta e que quando eu vou retornar, eu vou te oferecer. Retornou com um cabrito e pães, né, para o sacrifício. Então o anjo do Senhor ordenou que ele colocasse tudo sobre a penha de uma rocha, e tocando ele com um cajado, saiu o fogo da pedra que consumiu a oferta. Ou seja, a resposta veio, ele trouxe a oferta e colocou no altar, e Deus então consumiu aquilo tudo com o fogo, e o fogo ali trouxe, foi o que a resposta de Deus foi o fogo ali no altar. Deus estava mostrando para Gideão, olha, sou eu que estou fazendo essas coisas. O sobrenatural, aquilo que o mundo não pode fazer, eu faço. E eu estou te dando um sinal que eu estou contigo, Gideão. Gideão queria, eu vou lá e vou buscar, e você fica me esperando aí, se for Deus mesmo, vai estar aí, né? E Deus estava, o Senhor estava com ele. Meus irmãos, às vezes nós fazemos prova com o Senhor, mas não significa que Deus tem que responder. Deus poderia não ter respondido para Gideão naquela maneira como ele queria, mas respondeu por amor, por gratidão, por amor, por graça. Deus tem essa maneira de fazer essas coisas. Aconteceu que ele chegou e entregou o sacrifício ali, a oferta, e então aconteceu desta maneira, o fogo veio presente, né? E essa presença, meus irmãos, que o homem precisa ter sinais da parte de Deus na sua vida. Porque a guerra que nós estamos travando não é uma guerra simplesmente desta vida, uma guerra de material, uma guerra material, não, é uma guerra espiritual. Então nós precisamos de sinais, de sinal espiritualmente na nossa vida, de sinais espirituais na nossa vida. Nós precisamos disso. São sinais vindo da parte do Senhor. Com Gideão, naquele momento, o sacrifício, o altar, o fogo, nós precisamos também que haja a presença do fogo na nossa vida. A presença do fogo que queima, que purifica, o fogo que limpa, o fogo que consome toda a carne, né, que consome toda a madeira. Então nós podemos dizer que nós precisamos do Espírito Santo em nós para consumir tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é desta vida, a madeira que falando da razão do homem, né, dos pensamentos do homem. Então nós precisamos do fogo na nossa vida para enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Nós precisamos da presença do Espírito Santo em nós. Nós precisamos disso. Então Gideão falou, olha, eu preciso de um sinal. Só que Gideão não ficou só nesse sinal, senão Gideão queria mais. Meus irmãos, não importa como é a intimidade do homem com Deus, não importa como que, se um sinal já é o suficiente, ou se precisa de mais 2, mais 3 sinais, não importa. O que importa é a intimidade que tem com Deus. E ele sabia, vou pedir e vou receber esses sinais. E vamos lá. Encorajado Gideão, amando o Senhor, destruiu o altar, né, dedicado ali a Baal, que estava no monte, e ofereceu sacrifício, confrontando os seus vizinhos. O pai de Gideão questionou-lhe a insensatez da idolatria, né? Então, ele destruiu os altares em que eles serviam aos deus Baal, né? E tanto é que quando ele faz isso, eles passam a chamar Gideão de Jerubaal, né, porque Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Então, quando ele faz isso, o povo, né, de Israel, ele passou a chamar ali Jerubaal, porque ele contenda, ele derruba os altares de Baal, derruba o Deus Baal. Meus irmãos, nós precisamos também derrubar esses altares na nossa vida. O homem precisa derrubar os altares que são construídos ao longo deste mundo, que acaba sendo uma idolatria.
derrubaram o altar de Baal, derrubaram idolatrias que nós criamos no dia a dia e idolatramos e damos muita atenção a isso, ao tal ponto de ficar sobre o altar do Senhor. E isso não agrada a Deus, isso não glorifica o nome do Senhor, não exalta o Deus vivo. É preciso derrubar, é preciso tirar, é preciso retirar todo o altar de Baal da nossa vida, da nossa presença, da nossa caminhada, para que possamos enfrentar as batalhas. Olha, o que Gideão fez? Em primeiro lugar, pediu um sinal. Deus deu um sinal para ele. E ele, então, derruba os altares. Depois, ele derruba os altares de Baal. Isso é um compromisso, né, maravilhoso que ele está demonstrando com o Senhor. Ele diz, olha, Israel precisa vencer, mas precisa primeiro tirar esses deuses. É preciso santidade, é preciso santificação, é preciso, para que possamos alcançar a vitória espiritual, é preciso tirar aquilo que não glorifica a Deus na caminhada. Não glorifica. Então, o nosso coração é um coração limpo e precisa ser do Senhor. É preciso ter um Deus vivo que governe o nosso viver. Não pode ter dois senhores na nossa vida. Não pode ter dois altares, né? É um altar para a glorificação e exaltação do nome do Deus vivo. E assim, então, aconteceu. Ele derrubou e tirou. Meus irmãos, então, foi o preparo ali agora para a vitória e para a batalha. Deus sabia o que o clamor tinha chegado. Deus prepara o 7º juiz, Gideão, para ir ali e enfrentar aquele povo. Mas como Gideão? Gideão iria sozinho? Não, Gideão precisava de gente com ele, ele precisava de um corpo com ele. Meus irmãos, nós não vencemos as batalhas sozinhos, nós vencemos a batalha no corpo. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros de um corpo só, nós fazemos parte deste corpo, cada um tem uma função, cada um tem um trabalho maravilhoso, e nós enfrentamos então as batalhas desse dia a dia. É quando um membro está doente, nós oramos, clamamos ao Senhor, pedimos a Deus, então todo o corpo está mandando, né, orando, pedindo para que o Senhor abençoe, e Deus então vai e decreta a vitória sobre aquele membro, né? Mas a vitória não foi só daquele membro, foi do corpo. Então Gideão sabia, eu não vou vencer sozinho, eu preciso de pessoas comigo, vou enfrentar um exército enorme dos midianitas, dos amalequitas, que somando o consórcio daqueles dois povos, né, e que por sua vez eram parentes deles, né, que somando os dois davam média de 135 mil homens que estavam ali preparados para a batalha. Não era um grupo pequeno, era um enorme, era um povo difícil. Então os midianitas, os amalequitas, né? Então os midianitas, eles eram parentes dos israelitas, né? Descendentes de um dos filhos de Abraão e Quetura, né? No segundo casamento ali deles. Os amalequitas também eram ali os descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Então tudo ali estava naquela linhagem, era um povo que tinha se levantado contra eles. E eles precisavam vencer, precisavam alcançar a vitória. Meus irmãos, então a batalha, Gideão soube que os midianitas estavam acampados e convocou as tribos próximas para guerrear. Mas como era realmente inseguro, outra vez pediu sinal ao Senhor e disse Gideão a Deus. Gideão, a cada passo que ele dava, ele queria um sinal, uma resposta da parte de Deus. Era a intimidade dele com Deus. E Deus respondia com ele. Talvez, se você pedir um sinal para o Senhor vai te dar um sinal só e pronto, acabou, não vai dar mais. Mas se você pedir mais sinais, Deus pode dar 10, 15 sinais para você, não importa. O que importa é essa aproximação que ele tinha com o Senhor, né? E isso era visível. Então, quais foram os sinais? E ele disse aqui, ó, se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor,
então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Então, ele queria que mais uma experiência, né, se o orvalho estivesse somente nela, né, então ele colocou uma lã, e uma porção de lã na ilha, e queria que só na lã tivesse o orvalho e as demais coisas não tivesse. E isso aconteceu, irmãos. Deus respondeu. Um detalhe, né? Imagina, se o orvalho caindo do céu, e ele queria que caísse só na lã, e o resto, né? Se o orvalho cai, mas ele queria assim, olha, é o Deus vivo que está falando comigo, é o Deus vivo que vai responder num detalhe que excede o comportamento da natureza, excede o comportamento deste mundo. Meus irmãos, é assim, são assim as coisas do Senhor. As coisas do Senhor é diferente, não obedece à lei da física deste mundo, não, é diferente. Às vezes nós estamos acostumados, né, se eu soltar aqui, a lei da gravidade, né, ó, vai cair, né, ó, vai cair, caiu. Às vezes as coisas para o Senhor não vai cair, vai subir. Então é diferente, as coisas espirituais são coisas diferentes, não podemos comparar com aquilo que nós somos acostumados a ver. E ele disse, olha, eu quero que caia o orvalho só aqui, mas não caia o orvalho de fora. E Deus respondeu dessa maneira, mostrando que era Deus que estava com ele. É assim, meus irmãos, que nós precisamos, então, ter essa intimidade com o Senhor para enfrentarmos o dia a dia. Na noite seguinte, ele pediu que a lã estivesse seca e a terra ao redor molhada pelo orvalho. E o Senhor 2 vezes atendeu o seu pedido. Olha, na noite seguinte, ele pediu que a lã estivesse seca e a terra ao redor molhada. Às vezes nós falamos, mas eu já te dei o sinal do altar. O fogo consumiu. Te deu o sinal da lã, somente a lã. Agora você quer outro sinal que o orvalho fica molhado e a lã não. Ah, Gideão, você está brincando comigo, né? Está brincando comigo, né? Está querendo o quê? Me apertar? Então, às vezes nós achamos, mas olha, a misericórdia de Deus é enorme, que excede o nosso entendimento, excede o nosso comportamento. É diferente daquilo que nós agimos e pensamos e que deve ser desta maneira ou não. Deus faz diferente. E Deus agiu diferente. Deus fez assim. Aconteceu pela 2ª vez. Somente o orvalho estava molhado e a lã estava seca. É uma palavra maravilhosa dos significados da lã sobre isso, mas é questão para uma outra palavra, né? Outro estudo. Meus irmãos, então o Gideão agora, ele tem os sinais e ele se prepara agora o povo. Ele, olha, agora eu tenho sinal, é Deus que está comigo, está tudo certinho, agora eu preciso. Então Gideão tinha reunido para isso 32.000 homens. O exército que eles iriam enfrentar era composto por 135.000 homens. Veja bem, 32, 135.000, bem menor, né? Bem menor. Olhando pelos olhos humanos, né, se fossem 32.000 homens muito bem preparados, né, forças especiais, de repente, né, poderia vencer, né, mas não aconteceu dessa maneira. 135 por 32.000, teríamos mais de 4 midianitas contra 1 israelita. Isso é uma proporção, né? Então, medrosos e tímidos, 22.000. E estes voltaram para sua casa. Veja bem, foi feita uma seleção, foi feita uma triagem, foi feita uma separação. Meus irmãos, para as batalhas é preciso estar preparado e é preciso ter o coração naquilo que está sendo chamado e naquilo que está sendo feito. Não basta simplesmente o corpo presente, tem que estar com o coração naquilo. E a Bíblia fala que 32.000 foram chamados, mas 22.000 voltaram para sua casa porque eram medrosos, tinham medo, tinham pavor de tudo, não eram ali preparados para a guerra, não queriam isso, eram desanimados e voltaram para sua casa. E assim aconteceu. 10.000 vão beber água e os que bebem a água, como bebem os cães, são 9.700. E os outros 300 bebem de joelhos ali.
Meus irmãos, olha o que a palavra diz. E o Senhor lhe disse, o Senhor Deus lhe disse, todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelham para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Meus irmãos, de 32 mil, somente 300 foram aptos para poder enfrentar aquela batalha. É um número que representa de 32, 300, 1%, né? Primeiro foram 22 mil, 69% voltaram. Depois 9.700, né? 30% foram reprovados. Né? Eles chegaram até a fonte. Chegaram àquele lugar para beber água, mas a maneira que eles beberam a água foi uma maneira totalmente errada. Não era daquela maneira. Mas somente 300 fizeram da maneira certa e que isso fez a diferença. Fez a diferença e continua fazendo diferença. A maneira como nós nos comportamos diante de Deus é o que faz diferença. 9.700 estava displicente. O inimigo estava ao redor, estava próximo, mas eles não, eles foram ali, abaixaram, ajoelharam, pegaram a água, beberam. Não, mas aqueles que pegaram a água e ficaram olhando, né, para saber se o inimigo estava bebendo água e atento para não ser roubado. Meus irmãos, é desta maneira, nós não podemos vacilar, titubear, nós não podemos ser displicente, né, com as coisas de Deus. Nós temos que estar atento porque o adversário está ao nosso derredor querendo roubar a bênção, então nós não podemos. Eles estavam ali, 9.700, que está tudo tranquilo, não vou vigiar. Meus irmãos, quando falta vigilância, pode ter certeza, a derrota vem. Se não vigiar, perde. Se não vigiar, é derrotado. O inimigo está ao redor, o inimigo está próximo, e ele entra e ele rouba tudo. É preciso beber água com atenção e com vigilância, com atenção mesmo, vigiando, né? Então, vigiar constantemente, todos os dias precisamos vigiar, atentos, né? Para não perdermos a bênção e sermos derrotados. Então, era desta maneira, né? Esses aqui que eu coloquei, olha, eles estavam displicentes, o inimigo podia chegar aqui e derrotá-los. Mas esse aqui, não. Esse aqui, ele estava olhando, bebendo e olhando, né? Vigiando constantemente. É desta maneira que o servo de Deus precisa se comportar. Ele escolheu 300 homens para ir com ele, né? Então, foi feito uma seleção. Então, 1% só que foram aptos. É um número muito reduzido, irmãos. Mas é desta maneira a realidade hoje. Às vezes nós queremos, né, ver as igrejas lotadas, igrejas cheias, mas a Bíblia nos mostra que vamos contar com um número bem reduzido mesmo de pessoas, mas é um povo que vai alcançar a vitória e que todos aqueles 32, aqueles que ficaram para trás, os 22, depois 9.700, né, todos eles foram beneficiados, né? Todos eles foram beneficiados, porque Israel foi abençoado por aqueles 300 e alcançou vitória. Mas como foi esta guerra? Como foi esta batalha? Vamos ver. À frente de uma pequena tropa munida de cântaros, tochas e trombetas, Gideão cercou o acampamento midianita durante a noite e, fazendo grande alarido, assustou-lhe de tal modo que, desorientados, mataram-se uns aos outros e dispersaram-se em fuga. Os homens de Israel foram convocados a perseguir os midianitas e eles foram dizimados. Meus irmãos, eu estava lendo, né, um artigo de um teólogo, né, ele dizendo que havia uma lenda, né, ali, né, em Israel, naquela região toda ali, né, entre os midianitas e os amalequitas, é que os antepassados deles eram um povo muito supersticiosos,
muito supersticiosa, e a lenda, né, fala assim, que os antepassados deles voltariam para vingarem, né, sobre a vida deles, né, os inimigos deles no passado queriam se vingar, e eles voltariam com forma de tochas, né, cabeças com tochas. Então eles tinham essa superstição, né, e eles de longe, e o que acontece, né? Aí esse teólogo comentando, né, que os midianitas, ao verem aquilo, eles ficavam apavorados, né, porque eles tinham medo mesmo, né. Esta maneira de se comportar, Gideão, essa estratégia de Gideão sabia da estratégia, sabia como queria fazer, sabia como que era, o que se passava dentro do exército ali, dos midianitas, o que aquele povo pensava, o que aquele povo agia, né, a maneira, a superstição que eles tinham. Gideão sabia de tudo isso, né. Meus irmãos, isso aqui, eu estava vendo, né, é preciso, nós temos um ensino aí, nós precisamos saber quem é que nós estamos enfrentando. Nós precisamos saber a estratégia do adversário para podermos vencer o adversário também. Nós precisamos saber o comportamento dele, como é que ele age, para podermos traçar a nossa estratégia. É assim o comportamento militar em todo o exército do mundo, nos dias de hoje. Ele estuda o outro exército para poder pegar a fragilidade daquele exército, né? E foi isso que aconteceu. Então, meus irmãos, um detalhe, né? Eles tinham o quê? Tochas, né? Tal modo que os orientais, pequena tropa munindo de cântaros e tochas e trombetas, né? Então, meus irmãos, as tochas estão aqui, e o que isso mostra, né? Gideão, ele tinha uma liderança, e isso gerava, né, confiança. Gerava confiança. O líder precisa ter isso. O líder precisa ser algo que gera, ele precisa ter algo na vida dele que traz para a pessoa confiança. As pessoas precisam, e isso se chama testemunho. Nós precisamos ter testemunho, nós precisamos ter exemplo de vida, nós precisamos ter um comportamento, nós precisamos, né, anunciar a palavra e as pessoas verem Cristo em nós. Então, liderança e confiança. E isso, quando é exercida, essa liderança, né, essa transmissão de confiança, é claro, né, irmãos, que ele consegue, então, reunir o corpo. E é um entendimento de corpo. É um entendimento de levar às pessoas uma palavra profética. Deus vai nos dar a vitória. E o corpo é beneficiado com aquilo, a igreja é beneficiada com aquilo. E nessa mesma sequência de raciocínio é mostrada a estratégia, como é que vamos vencer o inimigo. Nós vamos usar tochas, nós vamos usar cântaros, as trombetas, nós vamos então usar algo que nós vamos demonstrar, ter algo que eles possam ver em nós, e isso vai trazer pavor naquele exército, naquele povo. Isso aconteceu desta maneira, então tinha estratégia, né? Tinha como eles fazer a estratégia. Consequentemente, o pavor foi estabelecido ali, resultado, Deus operou. Deus fez um milagre. Aquele exército de 135 mil homens, ao ouvir as trombetas tocando, os cântaros quebrando e as tochas sendo acesas, meus irmãos, eles entraram em pavor. Eles degladiaram um ao outro, mataram um ao outro, né? Então a bênção ali, a vitória foi alcançada, Israel foi liberto daquele povo, daquela opressão, de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas houve alguns erros de Gideão, tendo matado os últimos chefes dos midianitas, alguns israelitas propuseram que ele se estabelecesse como dinastia real. Então veja bem, Juízes 8 fala assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho, e o teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Né? Embora então não tenha, né, aceitado ser rei, Gideão se deixou levar pela vaidade, meus irmãos, e pediu presentes ao povo ali,
e assumiu áreas sacerdotais, né, o que se tornou mal para ele. Então, diz a palavra, desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa, né? Então, foi algo ali que ele não vigiou depois. Morto Gideão, tornaram, né, a prostituir seus filhos de Israel após os Balaíns e puseram-se Baal Beirute por Deus. Vejamos bem, o povo de Israel recebia uma bênção, ficava bem numa bênção e imediatamente passava aquele juízo, eles caíam de novo na idolatria e serviam outro Deus. Então foi um ciclo, né? O juízo foi um ciclo, o período de juízo foi um ciclo de alto e baixo, de alto e baixo, de alto e baixo. Recebia a bênção, perdia a bênção, recebia e servia a outro Deus, né? E assim eles iam servindo. Meus irmãos, nessa mesma sequência agora, após a morte de Gideão, então Abimeleque, filho de uma concubina da cidade de Siquém, ele conspirou e matou 69 de seus irmãos, sobrevivendo apenas Joás, que se escondera, né? Então, tendo a fazer-se rei, Abimeleque terminou rejeitado, inclusive pelos moradores de Siquém, né? E mortalmente ferido por uma pedra de moinho lançada à muralha, e pediu que seu escudeiro tirasse sua vida com a espada para que ele não se, né, para que não se dissesse ter sido ele morto por uma mulher. Então a parábola das árvores que queriam reinar no bosque, né, ali proferida por Joás, se tornou uma profecia, né? Então nós vamos ver que isso aconteceu, né? Aconteceu. Então a profecia de Jotão e a morte de Abimeleque, né? Profetizou que se esse era o tipo de líder que eles queriam, que saía fogo de Abimeleque e os consuma, e saia fogo do povo e consuma Abimeleque. E Deus fez com que essa profecia, mesmo, de Jotão, se tornasse em realidade, pois Abimeleque venceu o povo de Siquém ali, mas foi morto por uma mulher que lançou uma pedra de moinho sobre sua cabeça quando tentava sitiar Tebes, né? Então, essas guerras constantes aconteciam, o povo recebia a bênção, perdia a bênção, e Deus estabelecia os seus juízos também, né? Ele dava as profecias vinham. Então, este homem aqui, ele é morto com uma pedra, né, que caiu sobre a cabeça dele, né? E a conclusão aqui, para nós fecharmos, então, meus irmãos, a história de Gideão e Débora ensina que Yahvé, né, que o Senhor, poderoso e fiel, ele agiu em favor do seu povo sempre que eles buscaram. Ou seja, clamaram ao Senhor, recebiam uma bênção, mas eles desviavam do caminho. A vitória sobre os inimigos numerosos, melhor organizados e mais bem equipados só foi possível pelos atos redentores e libertários de Deus. Os líderes não eram, em princípio, grandes guerreiros, né? Mas a força do Senhor foram vitoriosos, né? Então, Gideão ainda serve de exemplo de que não se deve fazer após uma vitória esplêndida, né? Ou do que não se deve fazer após uma vitória esplêndida. É vigiar, andar na presença de Deus e continuar. Deus não divide sua glória e não se deve permitir que a vaidade, a cobiça e a sede de poder se instalem no coração. Diz assim, ó, eu, Senhor, te chamei em justiça e tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere e os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ou seja, não há como nós servirmos a dois senhores, o homem servir a dois senhores ao mesmo tempo, meu. Não há como fazer isso. Então, Gideão teve uma experiência maravilhosa, o povo foi abençoado, só que é o seguinte, logo após ele desviou e passou, então, a um caminho tortuoso. A vigilância é preciso. Gideão teve ali a vitória, teve as suas bênçãos, mas perdeu a bênção, né? Meus irmãos, então, algo importante também é aqueles que bebem a água, que é a maneira de beber a água, a vigilância, a atenção redobrada em todos os instantes.
Deus tem a vitória para nós, Deus tem a bênção para nós, mas nós temos que ter um comportamento adequado àquilo que Ele quer, para aquilo que Ele nos chamou. Nós temos que ter um comportamento com as coisas santas, ser de santo, né? Nós precisamos ser separados. Há algo diferente. Eu sou, você é, nós somos os 300 do Senhor. Amém? Amém. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus, né? É isso daí. Alguém quer falar alguma coisa? É só o mistério da lã ali, Pode falar. Esse aí eu só passei por cima. porque Gedeão queria saber se Deus ia atuar em cima do inimigo, por lado de fora. E se Deus também ia atuar sobre ele, por lado de dentro. Então ele queria ver o poder atuando tanto por fora quanto por dentro. Menino, muito bom, né? Então, é Deus em nós, né? Deus já age em nós também, mas já age no mundo, né? Levando o homem à convicção, ao arrependimento e nos capacitando. Amém. Amém. Boa observação, é isso mesmo. Só por isso. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, você pode orar então, encerrando aí para nós. Sim. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Ó Deus, como a Tua palavra revigora o nosso coração, Senhor. É como saber, ó Deus, que mesmo que o Seu povo esteja em fraqueza, mesmo que o Seu povo, ó Deus, esteja longe, mas o Senhor não desamparou, Senhor, o Teu povo no passado. Assim também, ó Deus, a Tua boa mão está sobre nós, sobre a Tua igreja, Senhor. Sabemos que a nossa visão em relação à Tua igreja no mundo, a nossa visão é limitada, Senhor. Mas o Senhor está fazendo grandes coisas por mão de pequenos homens, de grandes homens tementes ao Senhor, ó Deus. E essa vitória, assim como essa vitória de Gedeão se estendeu, ó Deus, em favor do Teu povo de Israel, sobre aquela tribo, ó Deus, nós também queremos usufruir daquilo que o Senhor tem feito pela mão de outras pessoas, Senhor. A Sua igreja está viva, o Teu povo está vivo, porque nós temos um Deus vivo que atua nesse mundo, Senhor. E o mundo há de ver que a presença do Senhor sobre nós, aquilo que o Teu servo colocou nesta noite, Senhor. Muito obrigado, continua abençoando nossos pastores, pastor Julião, pastor Francinaldo, pastor Johnny, pastor Éden, Senhor, e que nós continuamos sendo luz para esse mundo tão carente da presença do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, irmãos. Boa noite, graças a paz. Boa noite, Deus abençoe a todos. A todos. Amém. Um abraço às famílias aí. Obrigado. Amém. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém.